Olá! Nesse terceiro DVD você encontrará exemplos de manutenção nos freios com as devidas inspeções e troca dos discos, pastilhas, tambor de freio e lonas. Também apresentaremos a troca de componentes da suspensão, a troca de rolamentos, além da troca completa da embreagem e sangria dos sistemas hidráulicos. Vamos? Freio dianteiro. Inspeção no disco de freio. Inicialmente, faça a inspeção visual de todo o conjunto. Procure por vazamentos de fluido ou alguma falha grave, como quebra ou trinca de algum componente. Inspecione detalhadamente o disco ventilado quanto à sua espessura. Segundo o fabricante, a tolerância dimensional para a espessura do disco dianteiro novo é 23, mais ou menos 0,25 mm. O limite inferior da tolerância é 22,75 mm e o limite superior da tolerância é 23,25 mm. A espessura mínima do disco, considerando o seu desgaste natural, é 21, mais ou menos 0,25 mm. O limite inferior da tolerância é 20,75 mm e o limite superior é 21,25 mm. Se utilizarmos um paquímetro com incerteza de 0,05 mm, a zona de conformidade do disco desgastado é determinada somando-se 0,05 mm ao limite inferior da tolerância, 20,75 mm. Portanto, o resultado base da medição deve ser maior ou igual a 20,8 mm. Agora, encaixe o paquímetro no disco para realizar a medição. Ajuste os bicos à superfície do disco e faça a leitura da indicação. O resultado base da primeira medição é 23 mm. Gire o disco de freio e realize outra medição a 180 graus da primeira. O resultado base da segunda medição também é 23 mm. Comparando o resultado base com a zona de conformidade, podemos concluir que a espessura do disco está dentro da especificação do fabricante. Nessa condição, o disco poderá ser reutilizado. Os resultados das medições da espessura do disco devem ser expressos como RN1 igual RN2 igual 23, mais ou menos 0,05 mm. Inspecione agora o disco quanto ao empeno. Segundo a especificação do fabricante, a tolerância máxima do empeno do disco é 0,1, mais ou menos 0,039 mm. Ou seja, o limite inferior da tolerância é 0,061 mm e o limite superior é 0,139 mm. Se utilizarmos um relógio comparador com incerteza de 0,013 mm, a zona de conformidade do disco empenado é determinada subtraindo-se 0,013 mm do limite superior da tolerância, 0,139 mm. Portanto, o resultado base da medição deve ser menor ou igual a 0,126 mm. Fixe a base magnética na suspensão do veículo. Posicione o apalpador na faixa externa do disco, que é mais suscetível a empenos. Ajuste o relógio com uma pré-carga de 1 e 0.
Gire o disco de freio lentamente por 2 voltas completas e faça a leitura da indicação do ponteiro. Nessa medição, observe que o ponteiro do relógio teve uma variação de aproximadamente 0,08 milímetros. Comparando o resultado com a zona de conformidade, conclui-se que o empeno do disco está dentro da especificação do fabricante. O resultado da medição é, portanto, RM igual 0,08, mais ou menos 0,013 milímetros. É recomendável que se realize outras 2 medições, na faixa central e na faixa interna do disco, para certificar-se de sua boa condição. Se todas as medições estiverem em conformidade, o disco poderá ser reutilizado, do contrário, troque-o. Em caso de necessidade de troca do disco, faça a substituição do disco do lado oposto simultaneamente, para que as suas espessuras fiquem equivalentes e produzam o mesmo deslocamento dos êmbolos das pinças quando solicitados. Ao final do procedimento de medição, remova o relógio comparador. Remoção do disco de freio. Remova os 2 parafusos de fixação da pinça de freio com auxílio de chaves 13 e 18 milímetros. Desloque a pinça. Apoie a pinça na suspensão para não danificar o conduíte de freio. Remova as pastilhas de freio. Utilize chave 15 mm para remover os 2 parafusos de fixação do suporte da pinça de freio. Remova o suporte. E, por fim, remova o disco. Inspeção das pastilhas e instalação do conjunto. Selecione o disco de freio e instale-o no veículo. Instale o suporte da pinça de freio. Em seguida, faça a medição das pastilhas. A tolerância dimensional da espessura do material de atrito das pastilhas novas, informada pelo fabricante, é 10, mais ou menos 0,25 milímetros.
ou seja, o limite inferior da tolerância é 9,75 milímetros e o limite superior 10,25 milímetros. A espessura mínima do material de atrito das pastilhas é 2, mais ou menos 0,25 milímetros, ou seja, os limites de tolerância estão compreendidos entre 1,75 milímetros e 2,25 milímetros. Se utilizarmos o paquímetro com incerteza de 0,05 milímetros para realizar a medição, a zona de conformidade é obtida somando-se essa incerteza ao limite inferior da tolerância, 1,75 milímetros. Portanto, a zona de conformidade será maior ou igual a 1,8 milímetros. Ajuste a vareta de medição de profundidade do paquímetro ao material de atrito da pastilha e faça a leitura da indicação. O resultado base obtido é 9 milímetros. Ao comparar o resultado base com a zona de conformidade, certificamos que a espessura da pastilha está dentro da especificação e, portanto, ela pode ser reaproveitada. O resultado da medição deve ser expresso da seguinte forma: RM igual 9 mais ou menos 0,05 milímetros. Como a pastilha já apresenta desgaste, sugere-se que se faça uma nova revisão brevemente. Pastilhas com espessura inferior a 1,8 milímetros devem ser substituídas. Instale as pastilhas de freio no suporte da pinça. Finalmente, instale a pinça. Freio traseiro. Inspeção e remoção das sapatas de freio. A alavanca do freio de estacionamento não deve estar acionada. Remova o tambor de freio. Realize a inspeção do material de atrito das lonas das sapatas de freio. A espessura mínima admissível para o material de atrito das lonas das sapatas de freio, segundo o fabricante, é 2, mais ou menos 0,25 milímetros. Ou seja, os limites de tolerância estão compreendidos entre 1,75 milímetros e 2,25 milímetros. Se utilizarmos o paquímetro com incerteza de 0,05 milímetros para realizar a medição, a zona de conformidade é obtida somando-se essa incerteza ao limite inferior de tolerância, 1,75 milímetros. Portanto, a zona de conformidade será maior ou igual a 1,8 milímetros. Ajuste o paquímetro à sapata e efetue a leitura da indicação. O resultado base da medição é 3,5 milímetros.
Analisando o resultado base, podemos concluir que a espessura do material de atrito da lona da sapata está dentro da especificação do fabricante. Nesta condição, a sapata poderá ser reutilizada. O resultado da medição da espessura do material de atrito da lona da sapata deve ser expresso como RM igual 3,5, mais ou menos 0,05 milímetros. Gire o cubo de roda até que os orifícios alinhem com os seus parafusos de fixação. Nesse momento, utilize soquete longo 13 mm para remover os parafusos. Retire o cubo. A seguir, inicie a desmontagem do sistema de freio. Remova a mola vertical com o auxílio de um gancho. Solte a trava de ajuste e a remova. Utilize alicate universal para destravar a sapata primária. Remova a trava e o pino de retenção. Com o auxílio do gancho, remova a mola de retorno superior das sapatas. Retire o regulador automático. Remova a sapata primária e a mola de retorno inferior. Com o mesmo alicate universal, destrave a sapata secundária e remova a trava e o pino de retenção. Desloque a sapata secundária do espelho de freio, solte o cabo do freio de estacionamento da sapata e retire-a. Substituição do cilindro de freio. Desaperte a porca de fixação da tubulação do fluido do freio com auxílio de chave 11 mm. Retire o tampão do pino de sangria. Puxe o tubo de dentro do cilindro e vede o cilindro com o tampão. Utilize chave 10 mm para soltar o parafuso de fixação do cilindro de freio e retire o cilindro.
Instale o novo cilindro de freio no espelho. Remova o tampão do tubo de freio. Reinstale o tampão no seu alojamento e instale o tubo ao cilindro. Aperte a porca 11 mm para garantir a estanqueidade do acoplamento. Montagem do conjunto de freio no veículo. Faça a limpeza de todo o conjunto. Inspecione visualmente as peças quanto às trincas e desgaste excessivo. Encaixe a sapata secundária ao cabo do freio de estacionamento e fixe a sapata ao espelho de freio. Instale a mola de retorno inferior à sapata secundária. Encaixe-a também à sapata primária. E trave a sapata ao espelho de freio. Encaixe o regulador automático nas sapatas. Instale a mola de retorno superior com auxílio de um gancho. Instale a mola vertical e prenda a trava de ajuste. Se necessário, regule as lonas das sapatas através da porca dentada de ajuste. Com o auxílio de uma chave de fenda, aperte a porca no sentido horário para fechar as sapatas. Verifique o correto encaixe de todo o conjunto. Teste o funcionamento do sistema. Por algumas vezes, acione e solte o freio de estacionamento e observe simultaneamente a sincronia dos movimentos do conjunto. Instale o cubo de roda. Inspeção e instalação do tambor de freio. Faça a inspeção do tambor de freio. A tolerância dimensional do diâmetro interno do tambor de freio novo, informada pelo fabricante, é 200, mais ou menos 0,25 mm. Ou seja, o limite inferior da tolerância é 199,75 mm e o limite superior é 200,25 mm. Segundo o fabricante, o diâmetro interno máximo do tambor de freio é 201,5, mais ou menos 0,25 mm. Ou seja,
O limite inferior da tolerância é 201,25 mm e o limite superior é 201,75 mm. Se utilizarmos um paquímetro com incerteza de 0,05 mm para realizar a medição, a zona de conformidade é determinada subtraindo-se essa incerteza ao limite superior da tolerância, 201,75 mm. Portanto, a zona de conformidade será menor ou igual a 201,7 mm. Ajuste o paquímetro ao tambor e efetue a leitura da indicação. O resultado base da primeira medição é 200 mm. Realize outra medição do diâmetro perpendicular à primeira. O resultado base da segunda medição foi o mesmo, 200 mm. Comparando o resultado base com a zona de conformidade, podemos concluir que o diâmetro do tambor está dentro da especificação do fabricante. Nesta condição, poderá ser reutilizado. Os resultados das medições para o diâmetro do tambor devem ser expressos como RM1 igual RM2 igual 200, mais ou menos 0,05 mm. Por fim, instale o novo tambor de freio. Embreagem. Remoção da embreagem. Remova as duas porcas 10 mm da chapa de fixação da bateria e retire a chapa. Com auxílio de chave 10 mm, desconecte os cabos negativo e positivo da bateria e desloque-os. Remova a bateria. Desconecte o tubo de respiro do motor ligado à tampa de válvulas. Utilize chave de fenda para soltar a abraçadeira que fixa o tubo de sucção de ar à borboleta motorizada e desloque o tubo. Desprenda e remova o conjunto completo do filtro de ar. Solte o parafuso 8 mm e a trava de fixação da capa plástica de proteção do módulo de comando e, em seguida, remova a capa.
Solte os conectores do módulo de comando. Desaperte os 3 parafusos 10 mm de fixação do alojamento da bateria. Desloque-o e solte a trava que fixa o módulo eletrônico de partida a frio ao alojamento. Remova o alojamento da bateria juntamente com o módulo de comando ainda fixo a ele. Desprenda o chicote elétrico do suporte inferior da bateria. Na sequência, solte as 3 porcas 10 mm de fixação do suporte e remova-o. Desconecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Remova a tampa plástica da caixa de proteção dos cabos de seleção e mudança de marchas. Solte os cabos com auxílio de uma alavanca e desloque-os. Solte também o suporte desses mesmos cabos preso na caixa de marchas e desloque-o. Desprenda e desloque o chicote elétrico preso à caixa de marchas. Com auxílio de chave de fenda e alicate de bico, solte a trava e remova o tubo da embreagem hidráulica. Desprenda o tubo preso na caixa de marchas. Para permitir a instalação da ferramenta de ancoragem do motor, é necessária a remoção da grade de acabamento do para-brisa. Para isso, utilize chave 15 mm para remover as porcas de fixação dos limpadores do para-brisa.
Remova os limpadores. Com auxílio de alicate de bico, solte as travas de fixação da grade de acabamento do para-brisa. Retire a grade. Em seguida, com chave de fenda ou Torx T30, remova os 4 parafusos de fixação do suporte da grade de acabamento do para-brisa. Retire o suporte da grade. Instale a ferramenta de ancoragem do motor. Solte o aterramento preso ao suporte superior da caixa de marchas com auxílio de chave 13 mm. Utilize chave 15 mm para remover os 5 parafusos do conjunto do suporte superior da caixa de marchas e retire-o. Remova o parafuso de fixação do pivô da suspensão à manga de eixo com auxílio de chaves 13 mm e 15 mm. Desloque o pivô. Agora, remova os 2 parafusos 15 mm que fixam o braço de controle ao quadro auxiliar e retire o braço.
Repita o procedimento para remover o braço de controle do outro lado também. Remova os 4 parafusos 13 mm do suporte inferior da caixa de marchas e retire o suporte. Caso julgue necessário e de modo a facilitar a remoção e posterior instalação da caixa de marchas, remova o quadro auxiliar da suspensão. Remova os 2 parafusos 15 mm que fixam a caixa da direção ao quadro auxiliar. Solte a borracha que prende o cano de descarga. Posicione adequadamente o macaco telescópico sob o quadro auxiliar para apoiá-lo. Com chave E12 e 18 mm, remova os 4 parafusos que fixam o quadro auxiliar à carroçaria do veículo. Desça o macaco telescópico e remova o quadro auxiliar. Remova o motor de partida. Se necessário, siga os procedimentos no item Remoção do motor de partida. Remova as 2 porcas 15 mm de fixação do catalisador ao silencioso dianteiro. Separe-os e retire a junta. Em seguida, desacople os semi-eixos da homocinética. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda.
Desaperte a porca de fixação da homocinética ao cubo de roda com auxílio de soquete 32 mm e cabo de força. Remova a porca e, na sequência, a ferramenta de travamento. Instale o conjunto de ferramentas para a extração do semi-eixo da homocinética. Os adaptadores longos, o disco extrator, as porcas de encosto, o cilindro hidráulico e a cinta de segurança. Enrosque o fuso de pressão do cilindro hidráulico até alcançar o semi-eixo. Conecte a mangueira da bomba hidráulica ao cilindro. Feche a válvula da bomba e acione a bomba sucessivamente, deslocando o semi-eixo da homocinética. Na sequência, remova o conjunto de ferramentas de extração. Separe manualmente o semi-eixo da homocinética da manga de eixo. Repita os mesmos procedimentos no outro lado do veículo para desacoplar o semi-eixo da homocinética. Caso prefira desacoplar os semi-eixos da homocinética da caixa de marchas, em vez de desacoplá-los da manga de eixo, é necessário drenar o óleo da transmissão por intermédio do bujão localizado na caixa. Utilize chave 13 mm para remover os dois parafusos superiores de fixação da caixa de marchas. Utilize novamente o macaco telescópico, mas agora para sustentar a caixa de marchas.
Solte os 4 parafusos inferiores de fixação da caixa de marchas com auxílio de chave 13 mm. Remova as 2 porcas 13 mm da chapa de suporte do cano de descarga e desloque a chapa. O deslocamento da chapa de suporte do cano de descarga é necessário para permitir o acesso e o desaperto de um dos parafusos da caixa de marchas. Desencaixe a caixa de marchas cuidadosamente. Desça o macaco e retire a caixa. Na sequência, solte os 6 parafusos 10 mm de fixação da chapa de pressão. Remova a chapa juntamente com o disco de embreagem. Por fim, no interior da caixa de marchas, remova os 3 parafusos 8 mm de fixação do atuador da embreagem. Retire o atuador. Instalação da embreagem. Selecione o novo kit de embreagem. Acople o disco à chapa de pressão, observando que o lado do disco com ressalto deve ficar voltado para dentro da chapa. Leve-os para ser instalado no volante do motor. Encoste os parafusos fixadores sem apertá-los completamente. Insira a ferramenta de centralização no orifício cêntrico do disco. Aperte os parafusos de forma alternada e gradativa, tomando cuidado para não descentralizar o disco.
retire a ferramenta de centralização e certifique-se se a embreagem está corretamente alinhada. No interior da caixa de marchas, instale o atuador da embreagem. Eleve e guie com cuidado o macaco com a caixa até alojá-la adequadamente, alinhando a extremidade da árvore primária ao centro do volante do motor. Evite movimentos bruscos. Fixe a caixa com alguns de seus parafusos. Retorne com a chapa de suporte do cano de descarga. Retire o macaco telescópico e instale os demais parafusos da caixa. Instale a junta e fixe o catalisador ao silencioso dianteiro. Instale o motor de partida. Reposicione as homocinéticas. E instale suas porcas de fixação.
Instale o quadro auxiliar da suspensão. Instale o suporte inferior da caixa de marchas. E prenda a borracha do cano de descarga ao quadro auxiliar. Instale os braços de controle. Instale o suporte superior da caixa de marchas e fixe o aterramento a ele. Remova a ferramenta de ancoragem do motor. Instale o tubo à caixa de marchas e, em seguida, instale o tubo da embreagem hidráulica. Fixe o chicote elétrico novamente à caixa de marchas. Prenda o suporte dos cabos de seleção e mudança de marchas e, na sequência, fixe e encaixe os cabos nos seus respectivos alojamentos. Instale a tampa da caixa de proteção dos cabos. Conecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Instale o suporte inferior da bateria, o alojamento da bateria, os conectores e a capa plástica de proteção do módulo de comando. Instale a bateria, sua chapa de fixação e seus cabos positivo e negativo. Instale o conjunto completo do filtro de ar. Instale a grade de acabamento do para-brisa e seu suporte. E, por fim, instale os limpadores. Caso tenha optado por drenar o óleo da transmissão, no final do procedimento de instalação da embreagem, abasteça a caixa de marchas. O óleo recomendado é o SAE 75W85 sintético e a capacidade do sistema é de 2,1 litros. Sangria da embreagem hidráulica e do sistema de freios.
O reservatório do cilindro mestre dos freios, além de abastecer o sistema de freios, também abastece o sistema de acionamento hidráulico da embreagem. Portanto, no caso de sangria do sistema de freios, é necessário que se faça também a sangria do sistema da embreagem. Retire a tampa do reservatório do fluido de freio. Instale a tampa com o adaptador de engate rápido no bocal do reservatório. Abasteça o cilindro com fluido de freio DOT 4. Pendure o equipamento de troca do fluido de freio no capô. Conecte o engate rápido da mangueira do cilindro ao engate da tampa do reservatório. Aplique ar comprimido no reservatório. Certifique-se de que a válvula do medidor de pressão esteja fechada. O ar comprimido pode ser obtido por um compressor ou, na falta deste, diretamente no bico do pneu do veículo. Faça sangria na embreagem. Retire o tampão do pino. Conecte a mangueira transparente. Retire a trava com auxílio de chave de fenda e alicate de bico. E abra o sangrador. Coloque novamente a trava. Abra a válvula do equipamento aplicando um bar de pressão. Observe o escoamento do fluido até que saia o fluido novo. Feche a válvula do medidor para aliviar a pressão. Retire a trava. Aperte o pino de sangria e volte com a trava. Remova a mangueira e reinstale o tampão. Na sequência, faça a sangria do sistema de freios em cada uma das rodas. Retire o tampão do bico de sangria. Abra o sangrador. Para isso, desaperte a porca 8 mm. Conecte a extremidade da mangueira transparente ao bico. Aplique novamente um bar de pressão e observe a saída do fluido de freio. Deixe-o escoar até que saia o fluido novo. Ao término do procedimento de sangria, feche a válvula do medidor para aliviar a pressão. Remova a mangueira. Feche o pino de sangria. E reinstale o tampão. De maneira semelhante, realize a sangria nas demais rodas. Desconecte as mangueiras e retire o equipamento. Por fim, tampe o reservatório do fluido de freio e complete-o, se necessário.
Suspensão dianteira. Remoção da torre da suspensão. Com auxílio de chave 13 mm, remova as 3 porcas superiores de fixação da torre da suspensão à carroçaria. Solte o parafuso 10 mm de fixação do suporte do conduíte de freio à torre da suspensão e desprenda-o. Desprenda também o cabo do sensor ABS. Utilize chaves 15 e 18 mm para remover as 2 porcas de fixação da torre da suspensão à manga de eixo. Em seguida, retire os parafusos. Tome cuidado. Segure a torre da suspensão enquanto retira os parafusos para que a torre não caia. Desloque a torre da suspensão da manga de eixo e retire a torre do veículo. Desmontagem e montagem da torre da suspensão. Com a torre verticalmente presa em uma morsa para ser desmontada, instale inicialmente o compressor de molas entre as espiras. Aperte o compressor com chave 24 mm para comprimir a mola. Utilize chaves 18 e hexagonal 6 mm para travar a haste do amortecedor e desapertar a porca de retenção da mola. Retire a porca e o coxim. Retire também o compressor, juntamente com a mola, a coifa de proteção e o batente. Remova o apoio de borracha. Verifique se há indícios de vazamento no amortecedor. Caso haja vazamento, substitua o amortecedor. O fabricante recomenda a substituição também do outro amortecedor dianteiro. Antes da instalação dos componentes do amortecedor, limpe-os e inspecione-os quanto a alguma eventual avaria. Faça a desaeração do amortecedor para expelir as bolhas de ar de seu interior que comprometem o seu funcionamento. Com o amortecedor na posição vertical,
Comprima-o e deixe-o se estender por algumas vezes, até perceber resistência uniforme ao movimento da haste. Após a desaeração, mantenha o amortecedor na posição vertical para evitar a reabsorção de ar. Caso ocorra, refaça o procedimento. Na sequência, monte os componentes da torre da suspensão. Instale o apoio de borracha. Encaixe a mola com o compressor. Atente-se ao correto posicionamento de encaixe da mola ao apoio de borracha. Observe também que as marcas de referência da mola devem ficar voltadas para baixo. Instale a coifa. O batente, que deve ficar voltado para baixo, e o conjunto do coxim. Instale a porca de retenção da mola e aperte-a. Remova o compressor gradualmente, atento ao posicionamento da mola. Por fim, remova a torre da morsa e leve-a para ser instalada no veículo. Instalação da torre da suspensão. Introduza a torre da suspensão em seu alojamento, acople-a à manga de eixo e fixe-a aos seus parafusos. Instale as porcas de fixação da torre à manga de eixo. Fixe o cabo do sensor ABS à torre. Fixe também o conduíte de freio à torre. E, por fim, instale suas porcas superiores.
Rolamento dianteiro. Remoção do rolamento. Remova os componentes do sistema de freio. Solte os 3 parafusos 8 mm de fixação do espelho de freio e retire-o. Remova o parafuso 8 mm de fixação do sensor ABS e desprenda o sensor da manga de eixo. Desaperte a porca de fixação do pivô do terminal da barra de direção com o auxílio de chaves 18 e hexagonal 5 mm. Instale o extrator de juntas articuladas entre o pivô do terminal e a manga de eixo e aperte seu parafuso até desacoplar o terminal. Em seguida, remova a porca e desloque o pivô do terminal. Utilize chaves 13 e 15 mm para desapertar a porca e remover o parafuso de fixação do pivô da suspensão à manga de eixo. Desloque o pivô. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda. Desaperte a porca de fixação da homocinética ao cubo de roda com auxílio de soquete 32 mm e cabo de força. Remova a porca e, em seguida, a ferramenta de travamento. Na sequência, separe manualmente o eixo da homocinética da manga de eixo. Utilize chaves 15 e 18 mm para soltar as duas porcas que fixam a torre da suspensão à manga de eixo. Na sequência, retire os parafusos. Remova a manga do veículo e leve-a para a prensa. Extraia o cubo de roda da manga de eixo. Posicione a manga de eixo na prensa adequadamente. Sobreponha o eixo do cubo de roda por uma peça de mesmo diâmetro e ajuste a prensa sobre ele.
Feche a válvula e acione a prensa até separar o cubo de roda da manga de eixo. Utilize alicate para anéis para remover o anel trava de retenção do rolamento. Na sequência, remova o rolamento. Posicione a manga de eixo juntamente com as ferramentas adequadas, sobrepondo a pista do rolamento pela peça de mesmo diâmetro. Enrosque o fuso da prensa e acione-a até a extração do rolamento. Feito isso, retire as peças da prensa e leve-as para uma bancada. Fixe o cubo de roda à morsa para a remoção da pista interna do rolamento. Instale o conjunto extrator com suas garras sob a borda da pista. Gire o fuso do extrator e remova a pista do rolamento. Instalação do rolamento. Posicione a manga de eixo na prensa. Selecione um novo rolamento. O Ford Ka é equipado com o sistema ABS. Observe que o seu rolamento possui imantação para a excitação do sensor ABS. Insira o rolamento em seu alojamento. O lado imantado deve estar voltado para baixo. Posicione sobre o rolamento a ferramenta apropriada para exercer pressão. Acione a prensa para a instalação do rolamento na manga de eixo. Uma vez instalado, encaixe o anel trava de retenção do rolamento. Em seguida, instale o cubo de roda à manga de eixo.
Posicione um cilindro maciço de mesmo diâmetro sob a pista interna do rolamento para evitar que a pista interna sofra algum dano quando aplicada pressão pela prensa. Posicione as peças na prensa, sobreponha o gabarito guia e ajuste a prensa. Feche a válvula e acione a prensa até a total introdução do cubo de roda à manga de eixo. Observe o livre movimento do cubo e leve o conjunto para ser instalado no veículo. Instale a manga de eixo. Instale e aperte o parafuso de fixação do pivô da suspensão. Instale o pivô do terminal da barra de direção e aperte sua porca. Conecte o sensor ABS e aperte seu parafuso. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda. Insira a porca da homocinética e aperte-a. Em seguida, remova a ferramenta de travamento. Instale o espelho de freio. Por fim, instale os demais componentes do sistema de freio. Suspensão traseira. Remoção do amortecedor traseiro. Utilize o macaco telescópico para sustentar a suspensão.
Remova o parafuso inferior de fixação do amortecedor com auxílio de chave 15 mm. Solte os dois parafusos superiores de fixação do amortecedor à carroçaria do veículo. Utilize para isso chave 10 mm. Abaixe o macaco, retire o amortecedor do veículo e leve-o para uma bancada. Caso necessite trocar a mola da suspensão, fique atento às suas marcações de referência. Elas devem ficar voltadas para baixo e para a parte de trás do veículo. Eleve novamente a suspensão pelo macaco telescópico e mantenha-se assim para não danificar o conduíte do freio. Desmontagem e montagem do amortecedor. Com o amortecedor preso na morsa, trave a sua haste e desaperte a porca superior com auxílio de chaves 10 e 19 mm e soquete longo com inserto. Remova a porca. Em seguida, o conjunto formado pela coifa, o batente e o coxim. Verifique se há sinais de vazamento no amortecedor. Se houver, substitua o amortecedor. É recomendada pelo fabricante a substituição também do outro amortecedor traseiro. Efetue a limpeza dos componentes do amortecedor e inspecione-os quanto a avarias. Faça a desaeração do amortecedor para expelir as bolhas de ar de seu interior, capazes de comprometer o seu funcionamento. Com o amortecedor na posição vertical, comprima-o e deixe-o se estender por algumas vezes, até sentir resistência ao movimento completamente uniforme. Após a desaeração, recomenda-se manter o amortecedor na posição vertical para evitar a reabsorção de ar. Caso isso ocorra, refaça o procedimento. Instale o conjunto das peças do amortecedor em sua haste. Instale a porca de fixação da haste do amortecedor e aperte-a.
Retire o amortecedor da morsa e leve-o para ser instalado no veículo. Instalação do amortecedor. Introduza o amortecedor no veículo e instale seus parafusos superiores. Instale o parafuso inferior de fixação do amortecedor. Por fim, remova o macaco telescópico. Bem, chegamos ao fim de mais um programa de treinamento Mecânica 2000. Aumente ainda mais seus conhecimentos consultando, sempre que necessário, o manual que acompanha o vídeo. Ele está enriquecido com tabelas, gráficos, valores ótimos, tudo isso para oferecer o máximo de informações. Um trabalho feito pela equipe Mecânica 2000 para facilitar seu dia a dia e aumentar sua rentabilidade. Aguardamos você no próximo lançamento Mecânica 2000. Até lá!